E já estamos em direto, sim. Mas como sempre, e eu já disse isto umas boas dezenas de vezes, ainda não te estou a ver e vou aproveitar também para realizar aqui algumas operações preciosas. Já te vejo, Raul, meu querido amigo. Muito obrigado por estares. Espero que não te importes que faça a menção. E vou aproveitar para concluir aqui a operação, com esperança de ver mais alguém também. E a operação concluída, sim. E vejo aqui 3 pessoas, mas apenas uma entrou na transmissão. E já te vejo também, Julieta, sim. Bem-vinda mais uma vez. E então, boa tarde. Que sejas muito bem-vindo e bem-vinda. Vamos falar hoje sobre cegueira deliberada. Cegueira deliberada e, claro, como sempre, com mais uma diferenciação para clarificarmos cada vez melhor o nosso propósito de vida. Seja na nossa ótica individual ou na ótica das organizações, que são as nossas, nas quais colaboramos, às quais pertencemos de alguma forma. Que possam receber então esse contributo propositado mais claro e mais vital e mais energizado, a partir da nossa visão cada vez mais rica, cada vez mais clara, cada vez mais plena sobre o que é a expressão autêntica de quem somos. É sobre esta definição que estamos a trabalhar, que temos vindo a trabalhar nestas transmissões. E é hoje, vamos dar mais uma demão nesta pintura, mais um fio na nossa trama benigna do propósito, mais um raio de clareza sobre como é que o podemos viver, ativar da melhor forma, seja a descobrir, seja a fazer uma transição profissional, pessoal, o que seja, ou então a ter excelência nas entregas que já fazemos em termos propositados. E sabemos que são estes os 3 grandes ângulos, as 3 grandes disciplinas que vão conduzir a nossa forma de encarar o que vai seguir. E então, sem mais demoras, cegueira deliberada. Cegueira deliberada. O que é que esta frase vos evoca? Julieta e Raul, querem partilhar alguma coisa? Vocês que eu vos vejo que estão a assistir. Alguma questão, alguma percepção associada a esta frase? Cegueira deliberada? Bem, se olharem aqui para trás de mim, esta estatueta, a estatueta da deusa da fortuna, ela também tem uma venda nos olhos, a par de uma outra divindade que está precisamente representada na fotografia de anúncio desta transmissão, que eu postei nesta rede, nesta plataforma ontem, que é a deusa da justiça, e que também tem uma venda nos olhos, mas os temas são diferentes. E isto, na minha opinião, existem outras divindades, mas estas duas, muito claramente, que têm restrições ao nível da visão, e então remetem-nos para uma ideia de que já na Antiguidade Clássica a própria mitologia contempla a questão da cegueira e estamos a falar, na minha opinião, sim, de uma cegueira deliberada, codificada nessas formas, então, a que chamamos deuses e deusas. E aqui, claro, com temas muito específicos. Quando olhamos para a deusa, a patrona da justiça, como a venda nos olhos, quer simbolizar a imparcialidade que a justiça deve ter e a cegueira benévola, no sentido de não estabelecer diferenças nos seus verditos em função de quem, do estatuto e de outras características de quem possa ser beneficiário da justiça. Ou não beneficiário, mas envolvido no processo de geração de justiça. E nós sabemos como, na prática, tantas e tantas vezes este princípio é posto em causa. E depois nós olhamos, por exemplo, aqui para a estatueta que está atrás de mim, de Deusa Fortuna, e aqui a questão já tem a ver com a capacidade que esta divindade considera fundamental para exercer o seu ofício, como forma mandatada pelo destino, de entregar a sua providência de uma maneira que não é clara para os humanos
Então parece que a sorte entrega e bafeja às cegas quem a recebe. E quem diz sorte também pode dizer azar, que também é prerrogativa desta mesma deusa. E veja agora o teu comentário, Raul. Nesta pandemia não é difícil ver pessoas com uma cegueira deliberada para não observar equívocos dos seus políticos de estimação. Sem dúvida que é um ângulo possível de observarmos esta expressão cegueira deliberada e para aquilo que nos remete. Aquilo que eu nos desafio a considerarmos é que esta cegueira deliberada é, de certa forma, embutida da nossa forma de viver em sociedade e nos sistemas dos quais fazemos parte. Estes sistemas, de certa forma, incluindo as estruturas hierárquicas que subjazem, por exemplo, a organização política, como tu mencionaste no teu comentário, Raul, ou a organização económica, a organização social como um todo, que se reflete depois num conjunto de temas em que é aceite como normal e até desejável que nem todos vejamos aquilo que devemos ver. Certo? Aquilo que se pode chamar também assimetria de informação. Que basicamente é umas pessoas sabem mais do que outras. Umas pessoas têm acesso a uma visão distinta de outras. Dependendo da nossa posição e da nossa perspectiva, da nossa participação, temos acesso a determinado conhecimento e informação que nos permite ou não tomar determinado tipo de decisões e ter, antes disso, determinado tipo de perspectiva sobre o que está a acontecer. E nós vemos isso na forma como se educam, como somos educados, a nossa parentalidade. Nós vemos isso nos nossos relacionamentos, na forma como existem zonas que são ou não partilhadas entre as pessoas envolvidas. E vemos isso nas nossas organizações, na forma como as pessoas detentoras de determinadas posições hierárquicas acedem ou não acedem a determinado tipo de informações, a determinado tipo de conhecimentos, a determinado tipo de intelligence, como se costuma dizer. E tudo isto traduz-se, na minha perspectiva, de uma forma muito clara para a vivência do propósito de vida, da seguinte maneira. Quando temos por sistema uma sociedade que normaliza formas de cegueira, de enviesamento de perspectiva ou de falta de clareza naquilo que são os entendimentos e as variáveis-chave para as pessoas que estão envolvidas, isso traduz-se numa incapacidade reforçada de ativarmos essa faculdade natural que existe em nós, que é de sermos capazes de nos auto-reconhecermos, de olharmos para nós e aceitarmos a verdade de quem somos e que podemos e que devemos e que é imperativo contribuirmos a partir disso. Faz sentido esta perspectiva ou não? Quanto menos treinados estivermos no exercício das faculdades da transparência, da clareza, da comunicação clara, da remoção de barreiras ao entendimento legítimo daquilo que nos envolve. Tudo isso faz com que, quando é desrespeitado, estejamos a treinar, não a nossa capacidade de ver cada vez mais claro, mas estamos a treinar a nossa capacidade de colocar cada vez mais véus. Quando evitamos olhar em frente e reconhecer aquilo que está a acontecer numa qualquer dimensão das nossas vidas. Quando os atos são muito mais claros do que as palavras, por exemplo. Quando as atitudes revelam muito mais do que qualquer filosofia, doutrina ou teoria. Então, nós às vezes sentimos aquele aperto de quem sente: meu Deus, eu para encarar e enfrentar isto, eu se calhar terei de assumir uma responsabilidade que agora não me sinto capaz de assumir. E vamos fazer um exercício para nos ajudar cada vez melhor
a assumir esse tipo de responsabilidade. A responsabilidade de superar as cegueiras deliberadas, mais ou menos conscientes, que ainda subsistem em nós. Veja agora o teu comentário, Julieta. A cegueira deliberada, a meu ver, pode ser positiva e negativa. Focar a nossa energia sem reagir a tudo o que vemos. Exemplo positivo. Fechar os olhos e como que esquivar aos problemas que requerem a nossa atenção. Uma dormência do ser. Exemplo negativo. Sim, está precisamente na linha disto que estávamos a falar. Uma coisa é sermos como se fôssemos uma bola de ping-pong que a qualquer abanão ou solavanco da vida reage sem pensar e está, na verdade, à mercê e ao controlo dessas influências externas que a atiram. Outra coisa é precisamente a capacidade de adaptação e de dar a resposta àquilo que são as evidências do que está a acontecer e que solicitam essa mesma resposta. E, no entanto, estamos como que bloqueados por receio em assumir as consequências de ter de fazer algo. E muitas das vezes pode ser, e já lá vamos, precisamente porque não transitamos para o passo acima, que é, ou o passo seguinte, se preferirmos, que é como é que eu vou lidar com esta circunstância de uma maneira que seja de facto produtiva, criativa e que preserva o melhor daquilo que está aqui em causa. Não só para mim, como para os outros envolvidos. Certo? E, portanto, esta é a questão fundamental quando estamos a falar em cegueira deliberada. É que é esta. A nossa invalidação da nossa capacidade de reconhecer as evidências naquilo que nos envolve, numa dimensão das nossas vidas que à partida não associamos à expressão autêntica e criativa de quem somos, tem consequências sobre a nossa capacidade de reconhecer, ativar e exercer essa expressão criativa de quem somos. Podemos pensar que aquela relação com aquela pessoa A, em que estamos a aceitar um véu, uma barreira, a nossa capacidade de perceber o que é que se passa em termos das consequências, aceitamos que isso não tem consequências sobre o nosso caminho, mas não é verdade. Tem consequências. Tem consequências e, obviamente, essas consequências são variáveis com o tipo de circunstância em que isso acontece e com o tipo de relação, com o tipo de envolvimento que está a acontecer. Tem consequências em termos da nossa capacidade de ver com clareza, com lucidez, com discernimento a realidade. E de aceitar ou não aceitar a nossa própria capacidade, responsabilidade e poder, sim, poder, arbítrio, para mudar as coisas para melhor, para eliminar obstáculos que estão no nosso caminho, para remover influências negativas e nefastas sobre a nossa expressão criativa e autêntica de quem somos, sim, que indiretamente essas outras intervenções exercem, ou não tão indiretamente assim. Porque uma das consequências de quando estamos em cegueira deliberada é que quando removemos esses véus e nos damos conta, a influência e o impacto negativo que estava a ser exercido ou pela circunstância, ou pelo contexto, ou por uma pessoa muito específica, uma terceira ou uma segunda pessoa muito específica que estava ali posicionada ao serviço dos seus interesses egoístas, causando um impacto negativo sobre nós, sem qualquer empatia ou interesse pelas consequências que isso pudesse ter, quando reconhecemos isso, podemos ver, meu Deus, como as coisas poderiam ter sido diferentes se eu me tivesse permitido resgatar e ir em busca das lições que me traziam de volta esse poder, então, que eu abdiquei. Por não ver melhor, por não ver como poderia fazer melhor, é certo, mas que abdiquei. Existiram convites de um contexto, convites do sistema que já estava montado. Já vos falei da história do Mestre Zen. Penso que, não sei se te recordas, Raul, da história do Mestre Zen, se estavas cá nessa transmissão, em que estava
precisamente o mestre Zen coloca um dilema aos seus alunos no dojo de artes marciais. Quem falar, leva com este pau. E quem ficar calado, leva com este pau. E todos os alunos ficaram petrificados, bloqueados. À exceção de um, que imediatamente saiu do dojo, saiu da sala de treinos. E foi esse que resolveu o dilema. Foi esse que resolveu a charada. Quando se está num jogo em que não se consegue ganhar de uma maneira ou de outra, há sempre uma terceira solução, que é a solução. É não participar no jogo. Se vou perder agindo e vou perder não agindo, continuando nesse contexto, saio do jogo. É a grande filosofia, é a grande moral por trás desta história. E muitas das vezes é essa moral que nós devemos aceitar em muitos jogos. Jogos com aspas e jogos sem aspas, em que nos vemos envolvidos nas nossas vidas. E a questão política que referiste, Raul, por exemplo, esse é um dos jogos. Em que, por exemplo, se os cidadãos entendessem que existem múltiplos mecanismos de participação na vida política que em simultâneo demonstram a não disposição para participar no jogo tal como ele está montado, sempre que o jogo conduz a resultados que não produzem melhorias reais das nossas condições de vida, pois se nós cidadãos tivéssemos essa percepção, muito poderia mudar. Mas não vamos entrar por aí agora, mas só esta pequena chega. Porque os nossos políticos, os nossos líderes, são um reflexo daquilo que nós coletivamente somos. Como povo, daquilo que coletivamente está a borbulhar e, se quisermos, a pedir para ter um lugar visível no palco da vida naquele momento. Nós não somos só aquele líder, ou só aquela organização, ou só aquela circunstância, mas também o somos. E aquele líder, aquela organização, aquela circunstância que não queremos ver, não queremos aceitar, não nos queremos reconhecer nela, mas agora vem à tona para nós lidarmos, pois existem aí lições para nós aprendermos. E faz todo o sentido que não voltemos a cara essas lições. Faz todo o sentido que fiquemos e vejamos como é que podemos lidar de uma forma a libertarmos mais visão. Eu não sei se partilhei convosco um episódio que me aconteceu, que não é propriamente cegueira deliberada, tanto quanto eu tenha percebido, mas eu pus em causa se não seria. Eu pus em causa se não seria uma forma da vida me transmitir isso. Foi quando em 2012, depois de eu ter iniciado o percurso que estou a trilhar neste momento, eu usei durante cerca de 10 anos, até aquele momento, óculos. Usava óculos ou lentes de contacto. E aconteceu um momento em que eu, naquele momento, já não usava óculos, usava antes lentes de contacto. Aconteceu um momento, um espaço, um intervalo de algumas semanas, em que eu não estava com muita folga nas minhas finanças e, portanto, não comprei as lentes de contacto descartáveis que era suposto ter comprado e andei várias semanas sem usar as lentes de contacto. Até que reparei que tinha ainda noutro compartimento, noutra gaveta onde eu guardava coisas, estava lá um conjunto de lentes de contacto esquecido, perdido, e eu fui recuperar esse conjunto que lá estava esquecido e fui aplicar as lentes de contacto. E quando fui aplicar as lentes de contacto, meu Deus, alguma coisa estranha se está aqui a passar. Será que estas lentes de contacto estão estragadas? Eu não vejo bem com as lentes de contacto. E tirei as lentes de contacto e estava a ver bem sem as lentes de contacto. E vou... Então, eu vou testar isto com os óculos. Pode ser das lentes de contacto. Eu vou testar, calma, eu tenho ali um par de óculos com a mesma gradação guardada. E vou recuperar o par de óculos. E ponho os óculos e estava a acontecer a mesma coisa. Uau! E tirava os óculos e eu, calma lá, mas eu não tenho estado a reparar. E vou à janela e olho para carros estacionados ao longe e começo a ler as matrículas. E estava a ler as matrículas com clareza. Estava a ver com clareza. Estava a ver com exatidão, sem os óculos. E sem as lentes de contacto.
E nesse momento convenci-me, está tudo bem. E uns tempos mais tarde associei outra simbologia que foi: escolhi deliberadamente remover véus deliberados que eu mesmo poderia estar a pôr, mas não estava a perceber como é que o estava a pôr, relativamente à expressão criativa autêntica de quem eu mesmo era, naquela altura. Estamos a falar em 2012. E assim que dei os passos, a vida, o universo, criou ou trouxe as circunstâncias que evidenciam a remoção dessas barreiras à minha visão. De uma forma muito concreta e objetiva, não simbólica, mas que, na minha interpretação, traduz então essa dimensão simbólica de uma superação que aconteceu. Foi reconhecer o caminho que era suposto eu estar a trilhar e não estava, e a vida presenteou-me, na minha interpretação, na recompensa que eu quis associar à minha própria geração de significado do propósito. A vida compensou com essa capacidade ampliada de ver também na matéria, de não precisar de auxiliares. E desde então a única coisa que posso dizer, isto é factual, é comprovado. Solicitei como nunca nestes anos a minha visão de todo tipo de maneiras, como nunca estive em frente a ecrãs, como nunca li, escrevi, como nunca solicitei esta capacidade, e até agora, mesmo quando foi solicitada dezenas e dezenas de horas a fio, muitas vezes não me voltou a deixar ficar mal. Isto foi apenas uma história pessoal em que eu acho que quando removemos véus que deliberadamente colocamos à expressão criativa autêntica de quem somos para nos protegermos das consequências das decisões que vamos ter de tomar, daquilo que os outros possam pensar, dos comportamentos que essas mesmas outras pessoas possam ter em relação a nós, para nos sabotar, para nos bloquear, para nos boicotar, porque muitas vezes é o que acontece quando estamos a dar primeiros passos, ou a tentar dar primeiros passos. Existem desafios da vida que tentam, entre aspas, matar à nascença esses primeiros passos, e nós não queremos lidar com isso. Não queremos, e é natural que não queremos lidar com isso. Temos receio, não sabemos o que é que pode acontecer. Mas o que eu te posso dizer sobre o que é que pode acontecer, eu digo-te. Com muita clareza também, porque é fundamental. Não se trazem desafios para cima da mesa sem se mostrarem também as soluções para esses mesmos desafios. Tanto quanto eu me percebo. Tanto quanto é a função de alguém que orienta. Ou que procura, ou que se propõe a orientar. E a questão é esta. Recebemos auxílios, recebemos poderes, desbloqueamos poderes em nós que nos permitem lidar com essas sabotagens, com essas barreiras, com esses obstáculos, com essas oposições dos outros, de maneiras que nós nem sonhávamos antes. E também, adivinha lá, às vezes acontece mesmo, e muitas vezes acontece que o universo abre um caminho para nós passarmos, mesmo que não seja o caminho que nós idealizamos. E, muitas das vezes, não é o caminho que nós idealizamos. Ou é um caminho que tem ramificações que nós não estávamos preparados na altura para percorrer, mas que nos vamos preparando à medida que os vamos percorrendo. Eu agora vou-te pedir que entremos no exercício desta sessão. Como já te disse, a ti em especial, Julieta, e a ti, Raul, que acompanhaste e participaste nestas transmissões agora, até ao final do mês vamos ter sempre uma componente de exercício mais presente, mais viva, para nos ajudar então quando formos de férias, termos possibilidade de trabalhar em cima das clarificações que agora possam emergir. E portanto eu vou-te pedir que mais uma vez concentres a tua atenção na tua respiração. Repara só na tua respiração e como é que ela está. E por norma o que acontece quando reparas na tua respiração
é que naturalmente e sem esforço ela se torna mais profunda. Mais pausada. Mais apaziguadora. E agora vou-te pedir que faças 3 respirações profundas. Está? Muito bem. Muito bem. Pergunta. Pergunta para resposta o mais imediata possível, em 15 segundos. Que cegueira pode haver na minha vida agora e que está na altura de ser clarificada? Que cegueira pode haver na minha vida agora e que está na altura de poder ser clarificada? Podes responder. Cinco segundos. Muito bem. Muito bem. Julieta e Raul têm uma resposta, não precisam de colocar a resposta especificamente. Colocam a resposta especificamente se quiserem. Só vos estou a perguntar se têm uma resposta. O que vocês acabaram de receber, e quem diz Julieta e Raul diz qualquer outra pessoa. Eu falo especificamente para quem acho que está a fazer a prática. Tu que estás aí, que eu não te vejo entrar na transmissão, mas que estás a ver, por favor, senta à vontade para comentar, para participar. Podes enviar-me, se não queres comentar aqui explicitamente, uma mensagem nesta mesma plataforma ou um e-mail para julio@juliobarroco.com. E o que acabaste de identificar no exercício, se fizeste este passo, foi o véu. Acabaste de clarificar, de retirar do teu pensamento, consciente ou subconsciente, eventualmente, ou eventualmente, quem sabe, superconsciente, o véu que agora estás em condições de poder vir a trabalhar. Não tenho resposta clara, dizes-me tu, Raul? Perfeito. Podes na mesma, se quiseres, fazer os outros 2 passos que seguirão do exercício. Vão ser mais 2 passos. E este véu é a situação. Ok, Julieta, respondes-me sim, esta não podes pôr aqui e é por isso que eu fiz a ressalva. Não ponhas, protege, preserva, reserva para ti. Mas faz o exercício, arrisca a fazer o exercício. Não precisas de colocar esse tema mais íntimo, mais privado, mais pessoal, que te possa desafiar a ir para territórios que ainda não estás preparado, tão pouco para percorrer fluidamente, quanto mais para estares a partilhar uma transmissão pública. Completamente de acordo e eu fiz a ressalva do início. Este é o véu, esta é a área, no mínimo dos mínimos é a área, mesmo que não esteja clara, para a qual tu sabes que deves orientar a tua atenção para conseguir obter mais clareza. E então, o segundo passo do exercício, é este. Quais, a questão que está associada ao segundo passo é quais as consequências que eu estou a evitar, encarar ou lidar para remover este véu. Ou que possa estar a fazê-lo. Quais as consequências que eu posso estar a evitar, lidar ou encarar para remover este véu? Podes responder. 30 segundos a partir de agora.
10 segundos. Mais. Muito bem. Muito bem. Como correu? Como correu este passo? A resposta a esta questão. Foi feito? Podes só colocar nos comentários se foi feito. Raul e Julieta. Aqui estamos a colocar o dedo na ferida. Este é o passo que requer mais coragem em todo o exercício. O terceiro passo é o melhor passo. E depois ainda vai vir um quarto passo, mas não é para fazermos aqui, é para fazeres em casa. É para fazeres em casa, ou melhor, é para fazeres por ti. E eu recomendo que faças ao final do dia, antes de terminares o teu dia. Se vires que este exercício traz de facto valor para o teu caminho, ou podes marcar na agenda, agendar uma outra altura em que o queiras fazer, uma outra altura que faça sentido para ti, que achas que seja melhor do que ao final do dia. Porque imagina que este passo envolve outra pessoa que está na tua presença ao final do dia. E tu não te sentes confortável, porque sabes que a pessoa está ali ao teu lado no final do dia, eventualmente até podes estar a dormir na tua cama, isto aqui levantando uma hipótese que não é de todo de estranhar, nós sabemos, e então não é correto, não é acertado, não faz sentido estares a fazer esse trabalho naquela circunstância. Então podes marcar na agenda uma outra altura, um alarme no teu telefone, não é? Ou um compromisso mesmo na tua agenda eletrónica, por exemplo. É que numa outra altura mais apropriada, então vais lidar com o quarto passo. E nós ainda só vamos nos dois primeiros passos, mas eu já te estou a preparar o caminho para o quarto e dizendo que a partir de agora vão ser muito mais agradáveis, graças a Deus, não vão ser encarar e confrontar as circunstâncias menos positivas. Sim, respondes-me tu, Julieta, já estou aqui a ver o teu comentário. E portanto, o que é que acontece? Acontece que agora temos um pontapé de saída para reconhecermos como é que podemos ajustar a nossa conduta, os nossos comportamentos, para lidar com a remoção desse véu que nos está a criar cegueira ou gerar cegueira sobre aquilo que verdadeiramente faz sentido neste momento. E só estamos a falar neste momento, portanto vamos focar a nossa atenção neste momento para a expressão criativa autêntica de quem somos em função desse obstáculo que está à nossa frente. E portanto vamos dar um outro passo em frente, que é agora gerar força a partir daquilo que vai valer a pena alcançarmos, ou podemos vir a alcançar por remover essa barreira. Então eu vou-te pedir, no próximo exercício, no próximo passo, respondas à questão: que benefícios, que vantagens, que resultados agradáveis e benéficos podem advir de eu lidar com esta situação agora, de eu encarar estes obstáculos? Que benefícios podem advir de eu lidar com esta situação agora? 30 segundos, por favor, a partir de agora, para responderes a esta questão. Se tiveres dificuldade em desdobrar algum benefício ou em acrescentar mais benefícios, quero antes dizer, desdobra um benefício que já tenhas reconhecido e dá-lhe ainda mais força ao benefício principal, àquele que sintas que era mesmo muito bom. Dá ainda mais força a esse benefício. Não precisas de fazer um rol completo de outros benefícios. Fortalece esse benefício, ramifica, expande, exponencia esse mesmo benefício. Mais 10 segundos. Muito bem. Muito bem. Como está? Como estavam esses benefícios? Como estão esses benefícios?
A quem fez? Julieta, chegaste a fazer? Muito bem. Aqui estamos a motivar-nos não só pela dor, mas também pelo prazer, ou se quisermos, não só pelas consequências menos positivas, mas também pelos ganhos positivos, criativos, benévolos que podemos libertar por reconhecer aquilo que há para reconhecer. Também em termos desses mesmos benefícios. E o quarto passo que eu te vou pedir que faças por ti mesmo, mais uma vez, ou hoje ao final do dia, antes de te deitares, ou numa altura apropriada em que sintas que vai fazer sentido e que vai dar o maior impacto possível ao exercício. Então, o que eu te vou sugerir é que, para essa mesma situação que já identificaste, que escrevas, anotes soluções. Que soluções, que estratégias podes ativar, podes investigar ou clarificar para que a remoção desse véu seja mesmo uma realidade. Veja agora o teu comentário. Julieta, feito, inspira uma sensação de libertação. Sim, é isso mesmo. É isso mesmo. Essa sensação, o facto de me comunicares essa sensação, está-me a dizer que estás a trabalhar on the spot. Estás a tocar onde é suposto tocar. Porque é isso que acontece quando removemos barreiras à nossa visão, à nossa perspectiva, à nossa expressão criativa autêntica de quem somos. É precisamente a nossa capacidade de nos libertarmos o nosso melhor, fica automaticamente expandida. E a primeira libertação que existe é na nossa visão. Porque primeiro vemos e depois percorremos e depois fazemos. Essa é a definição, por excelência, de um comportamento consciente. Primeiro temos uma noção do que é que estamos a fazer e depois fazemo-lo. E depois agimos. Mais à frente, quando já estamos rotinados ou em fluxo, à vontade na situação, então podemos ter respostas intuitivas, instintivas, naquilo que antes era uma situação que muito a custo, nós íamos para encarar, agora, nós, de uma forma muito fluida, ganhamos mestria a fazer aquilo que deve ser feito. E isso é das coisas mais bonitas de reconhecermos, das coisas mais inspiradoras também, sim, é vermos que aquilo que antes era um papão, por assim dizer, torna-se uma fonte de força em nós. Se quisermos, isto remete-me para a metáfora do Chiron, o centauro mitológico que era também um grande professor, um grande curador e que, em termos da simbologia, representa o curador que superou as suas próprias feridas. Ao curar-se e regenerar-se das suas próprias feridas, está apto, está pronto a, sabiamente, e um saber de experiência e de superação feito, um saber de legitimidade feito, ele agora está pronto a poder, quem sabe, ajudar outros a superar as suas próprias feridas. E não tem de ser profissionalmente. Pode ser ajudar os seus amigos, os seus filhos, os seus familiares, todos aqueles que são importantes para si, a atravessarem situações que possam ser semelhantes a essa. E, portanto, tornamo-nos peças, entre aspas, cada vez mais produtivas na engrenagem universal, seja lá qual seja a forma através da qual expressamos essa mesma participação. Somos cada vez mais capazes de dar e expressar o nosso melhor. À medida que vamos vendo cada vez mais longe, cada vez mais fundo, cada vez mais claro, aquilo que podemos melhorar na nossa participação e também na nossa capacidade de colocar, entre aspas, fora de jogo aquelas que possam ser as falhas de outros contextos, outras pessoas, outras circunstâncias que estão no caminho para que isso mesmo aconteça. E por hoje é isto. Muito obrigado mais uma vez por estares, por participares, em especial a ti, Julieta, também a ti, Raul. Obrigado pela vossa confiança, pela vossa presença, pelo vosso compromisso reiterado de descobrirem, expressarem e serem cada vez mais excelentes a viver o vosso melhor. Amanhã vamos falar sobre jogares o teu jogo.
Jogares o teu jogo é uma espécie de continuidade natural da libertação que sentes quando cada vez mais vais além naquilo que podes perspectivar, naquilo que é o teu próprio tabuleiro do viver, da tua vida, das tuas circunstâncias, daquilo que podes fazer nela. E, portanto, vai ser esse o tema da nossa transmissão amanhã. Jogares o teu jogo. Tem um excelente resto de dia, de serão, se for o caso, dependendo da hora a que estás a assistir. Até amanhã. Fica bem.